Pegue seu mingau e embarque nessa jornada. Bom, eu estou aqui para trazer mais uma vez para vocês um vídeo com arte e ciência, para que assim possamos aprender e discutir sobre o nosso universo que nos rodeia e essas criaturas incríveis, umas que existem, outras que já não existem mais tanto assim. E para isso eu vou deixar o simples acaso decidir o tema desse vídeo. E assim eu vou fazer uma boa pesquisa e trazer para vocês informações novas sobre o desenho que irá ser traçado aqui nessa folha. Um desenho que eu vou precisar de ajuda para ser feito. Essa aqui, ela é a Ana, a minha esposa. Ela vai fazer uns riscos aqui nessa folha e tipo, ela não vai estar olhando, né? O meu desafio é tentar transformar esses riscos, esse desenho cego, em um desenho legal. Vamos logo, Piá, para de Tá bom. Eu vou tapar o olho dela e ela vai riscar aqui. Vai lá, risca aí. Meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Enfim, talvez eu vire ele de cabeça para baixo. Ou não, né? Primeiramente, oi pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Johnny. Eu não sei se deu pra perceber, né, mas eu já tô transformando esses riscos em um desenho. Já tá óbvio que é uma aranha, né? E existem muitas espécies de aranhas pelo mundo, umas mais bonitas que as outras, apesar de ter gente que discorda disso, né? As aranhas são seres muito mal compreendidos pelas pessoas, e não é pra menos, né? Tem gente até que acha que elas são insetos. Vendo isso, já dá pra ver que a maioria não entende muito sobre elas. E compreender é um dos primeiros passos para quebrar preconceitos. Bom, as aranhas são aracnídeos, e apesar de insetos e aracnídeos serem artrópodes, eles possuem grandes diferenças. Ao começar que insetos têm cabeças e antenas, e essa não é uma característica das aranhas, como ter asas, que é comum em alguns insetos, mas não em aracnídeos. Ou você já viu uma aranha com asinhas por aí? Eu acho que não, né? Bom, enquanto os insetos têm o corpo dividido em 3 partes, a cabeça, o tórax e o abdômen, as aranhas têm o corpo dividido em apenas 2 partes, que é o cefalotórax e o abdômen. Bom, e apesar da falta de uma cabeça, a maioria das aranhas desenvolveram vários olhos em volta, facilitando a visão do mundo ao seu redor. Apesar de que a maioria delas não enxerga muito bem, com exceção das aranhas saltadoras, que eu já vou falar mais adiante, tá? Bom, além das aranhas, existem outros tipos de aracnídeos. Sei lá, vou citar alguns rapidinho aqui. Os escorpiões, os carrapatos, os ácaros, são alguns dos aracnídeos. Já dá pra ver que os aracnídeos nunca tiveram uma boa fama entre as pessoas, mas eu sempre me interessei muito por eles. Eu sempre tive o hábito de observar e tentar entender um pouco da natureza e esses seres vivos fantásticos que vivem em nosso planeta. E as aranhas em específico sempre me chamaram bastante atenção, principalmente as aranhas saltadoras, que sempre foram as minhas favoritas. As aranhas saltadoras são a família de aranhas mais numerosa do planeta. E ao contrário de várias outras aranhas, elas não usam aquelas teias em forma de rede, sabe? Aquelas armadilhas em forma de rede para caçar e pegar inseto no ar. Ao invés disso, elas preferem caçar as suas presas, as perseguindo e capturando por conta própria. Existem outras aranhas que também não fazem essas redes em formas de teia para caçar, mas as aranhas saltadoras, elas são muito legais, cara, porque elas são muito ágeis e possuem olhos muito bem adaptados e especializados para caçar, sendo o único grupo de aranha que consegue enxergar melhor. Mas pra falar a verdade, existe tantos tipos de aranhas diferentes e curiosas que fica até difícil falar de todas em um único vídeo. Existem aranhas que rolam para escapar de predadores, como a aranha roda dourada. Tem também a aranha alçapão, que faz um tipo de um buraco no chão com um tipo de porta camuflada feita com a ajuda de suas teias. Aí elas se escondem dentro desse buraco com a tampa fechada para pegar a presa de surpresa quando ela passa pela entrada, tá ligado? Tem até aranha que anda em cima da água, tá ligado? Tipo Jesus Cristo. E outra inclusive que vive debaixo d'água, como a aranha da água, ou aranha mergulhadora. Essas aranhas constroem pequenas bolhas de oxigênio dentro da água com a ajuda de suas teias. E para encher essas bolhas de oxigênio, ela tem que ir até a superfície, e daí ela bota a bunda para fora da água. E graças aos pelos que ela tem no abdômen, ela consegue levar o oxigênio da superfície para dentro dessas câmaras de oxigênio particular toda vez que elas precisarem. E assim elas conseguem respirar e viver debaixo da água, explorando um mundo completamente novo para as aranhas. Pois é, as aranhas criaram vários métodos de caça. E um dos mais elegantes são essas redes de teia que elas fazem para capturar os insetos no ar. As famosas teias das aranhas são um dos materiais mais resistentes da natureza. E olha que as teias são bem fininhas, mas aguentam mais peso que um aço aguentaria nesse mesmo diâmetro. E não é para menos que elas são resistentes, né? Afinal, muitas vezes elas têm que aguentar insetos pesados se debatendo nas teias. Algumas espécies de aranhas produzem teias que capturam até aves ou morcegos.
E uma das aranhas mais belas da natureza são as aranhas-pavão. Elas são aranhas pertencentes à família das aranhas saltadoras, e elas já ficaram bastante famosas na internet porque elas são bastante fofinhas. Então é possível que você já conheça algumas delas. Bom, as aranhas-pavão têm esse nome por causa do seu comportamento de acasalamento, que é semelhante a dos pavões mesmo, onde o macho na hora do acasalamento levanta o seu abdômen, revelando suas cores para atrair as fêmeas, que nem os machos dos pavões fazem com as penas da cauda, tipo isso. Existem vários tipos dessas aranhas, revelando que as aranhas não são esses seres tão terríveis, né? Quando você conhece pelo menos uma parte delas, né? Enfim, você já deve ter reparado que na natureza alguns animais acabam adquirindo cores bastante chamativas, enquanto outros animais são mais discretos no meio ambiente, que são quase imperceptíveis, porque eles se camuflam, eles não querem ser detectados. Afinal, por que uma aranha se esconde dentro de um buraco que nem a aranha alçapão, enquanto outra aranha é tão colorida que nem a aranha-pavão? A evolução te dá essa resposta, mas para isso você tem que entender a evolução um pouco mais a fundo, ao começar pela palavra evolução, que é muitas vezes usada no cotidiano como uma palavra referida a algo que sempre está melhorando. Mas não é exatamente assim que ocorre na natureza, sabe? Na verdade, o nome mais correto a ser usado para a evolução seria descendência com modificação, pois na verdade os animais não melhoram conforme a evolução acontece, como geralmente se descreve no significado da palavra evolução usado no dia a dia por nós humanos, né? Acontece que descendência com modificação não é um nome muito popular. Um animal ele não fica melhor que o outro quando ele evolui, tá ligado? Não tem melhoria na evolução. Eles simplesmente se adaptam ao meio ambiente ou não, usando as mutações disponíveis através das gerações. Calma que eu já explico isso melhor. Você já deve ter reparado que você puxa os seus pais quando você nasce, né? Seja os traços faciais ou a cor dos olhos, até comportamento. É como dizem, né? Filho de peixe, peixinho é. Essa capacidade de passar características para os nossos filhos é muito importante para a evolução funcionar. Bom, você precisa entender que na natureza ocorrem certas mutações com os seres vivos. Essas mutações são chamadas de mutações genéticas, e ocasionalmente elas fazem com que alguns seres vivos nasçam com algumas diferenças, o que pode determinar ou não uma futura evolução, através de um processo que chamamos de seleção natural. E assim as espécies vão se realçando ao longo das gerações. Às vezes essas mutações podem ser maléficas para o ser vivo, mas nesse caso o animal geralmente morre cedo, assim ele não consegue se reproduzir. Essa é a seleção natural atuando nos seres vivos, mas certas vezes essas mutações podem simplesmente não fazer diferença alguma ou podem incrivelmente ajudar o animal que nasceu com ela a sobreviver melhor. Vai depender da seleção. Eu vou dar um exemplo para explicar a seleção natural, tá ligado? É um exemplo. Imagine uma floresta onde existe uma espécie de aranhas verdes. E por serem verdes, essas aranhas se camuflam melhor dos predadores e das presas, e por isso conseguem sobreviver e caçar melhor, não são mortas porque não são vistas tão fácil no seu ambiente, e assim elas vão se reproduzir e passar a sua cor verde para os seus filhotes. Mas vamos supor que certa vez nasceu uma aranha meio amarelada, por causa de uma dessas mutações, e pelo fato do ambiente ser verde, vamos fingir que uma aranha amarela não se esconde tão bem quanto uma verde, então ela vai morrer, um sapo comeu ela, tá ligado? Morreu antes de conseguir reproduzir. Assim, houve uma seleção onde a aranha foi exterminada, uma seleção negativa para a aranha. Bom, ela até pode acabar sobrevivendo e reproduzindo, mas ainda assim a população de aranhas que surgiria no futuro ainda seria muito menor que as aranhas verdes, devido às condições do ambiente que revelariam a posição da aranha amarela. Mas vamos supor que ocorra uma mudança climática na vegetação, que agora ficou seca, ficou mais amarelada. E agora quem consegue sobreviver e reproduzir e passar as suas mutações adiante é a aranha amarela. E assim, consequentemente, houve uma mudança na espécie de aranhas imaginárias que criamos aqui. Bom, é importante lembrar que essas mutações, na maioria das vezes, nem sempre têm um efeito imediato na seleção natural, pois às vezes as mutações são neutras, e no caso, elas não fazem muita diferença para o animal que nasce com elas, não sendo prejudicado e nem beneficiado pelo meio ambiente. E no caso, isso não impede de acasalar, né? Ele não está sendo morto, então ele consegue reproduzir. E sua característica é passada adiante, mas de uma forma que não é selecionada nem positivamente nem negativamente. E ela fica ali perdida nos genes da espécie. Também ocorre esse tipo de coisa. E podemos dizer que, tipo, esse negócio de mutações vai muito mais além do que aranhas amarelas ou verdes, tá ligado? Vai muito mais além mesmo. Se você analisar na natureza, todas as espécies têm as suas diferenças e características que são únicas. Não apenas cada espécie ou subespécie, mas cada ser vivo. Nós humanos, por exemplo, possuímos traços faciais diferentes
diferentes uns dos outros. Cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos que são variados e vai muito mais além. Nariz grande, queixo quadrado, ou talvez cabelo encaracolado, até personalidade. Todas essas características, todas essas variedades, elas não surgem apenas nos humanos. Elas surgem em todas as espécies e seres vivos de várias formas diferentes. E isso tudo foi graças às mutações que ocorreram algum dia. E dependendo da seleção ou da mutação, esse negócio de características vai muito mais além. Até plantas e árvores têm mutações que criam formas diferentes. Folhas e flores que se desenvolvem de formas e cores diferentes. Pois é preciso diversidade para a evolução funcionar, né? Sabe a evolução? Essa é uma coisa que muita gente acha que entende, achando que é algo simples e por isso acabam saindo falando besteira no assunto. Então, se a evolução é real, por que os outros macacos não evoluíram também? Responde essa! Ai, e quem disse que os outros macacos também não evoluíram? Porque tipo assim, as pessoas têm que parar de ver a evolução como uma corrida onde a linha de chegada é o ser humano. Os macacos que existem hoje em dia, eles não são os mesmos que deram origem à nossa espécie. Pois cada espécie de primata que você vê no zoológico ou na selva hoje em dia, esses macacos também tiveram ancestrais. E possuem um ancestral em comum com nós, aliás. A evolução ela não funciona em linha reta, pois nela ocorre o que pode se chamar de divisão de espécies, onde uma espécie se divide pela seleção, tornando-se cada vez mais diferentes ao longo das gerações, ao ponto em que não conseguem mais se reproduzir entre si como antes, tá ligado? E sabemos, por exemplo, que as formigas evoluíram das vespas. As vespas elas não foram extintas e não viraram todas formigas. Existem novas espécies de vespas e existem novas espécies de formigas. Ambas coexistem com uma explosão de diversidade de espécies, tá ligado? Assim como existem vários primatas além de nós, existe uma explosão de diversidade de primatas, pois as espécies ocasionalmente podem se dividir e compartilhar ancestrais em comum. E por isso existe o que chamamos de árvore da vida, que nos mostra as divisões evolutivas de todas as espécies, todas partindo de um único ponto, que através de fatores como mutações e seleção e muito tempo, gerou toda a complexa quantidade de seres vivos que existem nesse planetinha aqui. E é importante lembrar que os seres vivos não são capazes de escolher como nascem, obviamente. Eles simplesmente têm que se virar com o que tem, tá ligado? O importante é sobreviver e conseguir seguir em frente, conseguir reproduzir. E no caso das aranhas-pavão, existe o que chamamos de seleção sexual. Por exemplo, aquela espécie de pássaro que nasce com um diferencial como uma corzinha nova ou coisa do tipo, ela pode se dar bem na hora da transa. Como vocês sabem, todos temos a capacidade de passar características para os nossos filhotes. Então, se um macho nasce um pouco mais bonito para uma fêmea, ele vai acabar trepando e se reproduzindo mais com elas. Assim, ele vai passando as suas características de garanhão para muitos dos seus filhotes. Então, assim, os seus filhotes também vão ser bonitão e vão se reproduzir mais comparado aos outros. E com o tempo, uma espécie pode passar a ser um pouco mais colorida no futuro. E claro que isso foi apenas um exemplo, pois existem outros tipos de seleção sexual. Desde competições entre machos mais coloridos, ou até competições assim, mais agressivas. Competições entre machos na natureza são muitas vezes acirradas, e às vezes vai desde o mais elegante canto de um pássaro até a mais violenta batalha com exibição de força e agressividade, onde o macho que expulsa o adversário consegue ficar com as fêmeas. Nesse caso, quem consegue se reproduzir e passar suas mutações adiante são os machos mais preparados para vencer do rival, que fica para trás sem fêmea. Aquele macho que tiver um chifre maior, ou é mais forte, ou até aquele pássaro que constrói os melhores ninhos, esses podem conseguir as fêmeas com mais facilidade, enquanto os perdedores muitas vezes não. E a característica que muitas vezes consegue reproduzir vai se sobressair sobre a outra. Por isso vai ocorrendo gradualmente uma mudança na espécie. É tipo uma seleção natural, mas motivada exclusivamente pela reprodução. Como vimos, a evolução em cada uma dessas mutações que acontecem nos seres vivos é diferente para cada indivíduo. E você já deve imaginar que um ser vivo, com certeza de maneira alguma, escolhe nascer todo atrofiado, por exemplo. Então a lógica obviamente é a mesma para o animal que nasce com uma vantagem em relação ao seu ambiente. Ele não escolhe nascer melhor. As mutações elas simplesmente aparecem aleatoriamente. Quando um animal nasce com uma vantagem em relação ao seu ambiente, até a vantagem pode acabar virando uma desvantagem algum dia. A
evolução ela não é guiada por uma consciência, ela é guiada pela seleção da natureza. E como vimos no exemplo das aranhas verdes e amarelas, ser verde antes era uma vantagem. Depois da mudança climática, ser amarelo é que passou a ser uma vantagem. Uma hora o ambiente pode ficar verde ou seco de novo, e tudo pode mudar novamente. Por isso não importa quem é a espécie mais nova, quem é a espécie mais complexa. O que importa é quem sobrevive. Tipo assim, não importa o quão à frente no tempo você esteja em relação a outras espécies. Se estamos vivos, ou já estivemos vivos, estamos todos evoluídos. É por isso que quando queremos entender a evolução de verdade, temos que cuidar com a palavra evolução. As espécies que existem hoje, elas não são melhores que as espécies anteriores, por estar viva hoje e as anteriores não, sabe? Você está vivo hoje porque você só está adaptado ao seu tempo e ambiente, que nem os seus ancestrais estavam no tempo deles. E mais anterior ainda, que nem os dinossauros também estavam no tempo deles. Tipo, talvez se você fosse agora, do nada, jogado no passado, de volta no tempo, provavelmente você talvez não sobreviveria tão bem quanto os animais daquela época que você voltou no tempo, sabe? Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Sabemos, por exemplo, que os cães surgiram dos lobos, mas certamente um chihuahua, que é um cachorro, não vai sobreviver tão bem quanto um lobo no habitat natural do lobo. Mesmo o chihuahua sendo um cachorro, que é, querendo ou não, uma evolução do lobo. Evolução que só foi possível graças aos humanos, aliás. Mas ainda é uma evolução. E sinceramente, se você olha um chihuahua e acha ele melhor sobrevivente do que um lobo, é porque o habitat natural de um chihuahua não passa de uma casa confortável com comida e cama quentinha, né? Agora, se um chihuahua tivesse que viver nas condições de um lobo, quem seria melhor? O mais novo, o chihuahua? Acho que não, né? Ou seja, no cotidiano nos referimos à palavra evolução justamente com o conceito de melhoria. Por exemplo, se um aluno tira uma nota boa em uma prova, ele pode acabar falando, por exemplo, que ele está evoluindo na escola. E esse tipo de evolução, onde evoluir é melhorar, só funciona no mundo dos pokémons mesmo. Imagine se uma bomba nuclear super potente dizimasse o planeta Terra hoje. Quem você acha que ia acabar conseguindo sobreviver melhor? Com certeza seriam as formas de vidas consideradas mais simples, tipo os micro-organismos. Exatamente igual os ancestrais mais antigos da vida na Terra. Evoluído é quem consegue sobreviver. Ou seja, se você está vivo e a barata que vive na sua casa também está, vocês estão igualmente evoluídos, tá ligado? E se a seleção natural e a seleção sexual podem mudar uma espécie apenas selecionando mutações, será então que o ser humano pode controlar essas mutações cruzando espécies e mutações à sua vontade, como faz a mãe natureza? E a resposta é sim, pois existe o que chamamos de seleção artificial. E por incrível que pareça, como eu já mencionei antes, os cães surgiram através da seleção artificial, ou seja, os cães surgiram graças ao ser humano. Sério, mano, algum dia use um pouco do seu tempo na internet para pesquisar as coisas que foram moldadas pela seleção humana. Plantas, animais, legumes, várias modificações foram feitas ao longo da seleção humana. E bom, a evolução, ou melhor, descendência com modificação, é um processo muito fascinante. E através dela, seres tão pequenos se desenvolveram por volta de milhões e milhões de anos. Cada planta, presa e predador foi surgindo, gerando diversidade, complexidade e equilíbrio na natureza. Equilíbrio que muitas vezes é perturbado pela nossa espécie. Bom, através de milhões de anos, seres tão pequenos quanto um espermatozoide, que em menos de 40 anos pode virar um ser humano adulto, deram origem a muita coisa preciosa, né? Pois a vida, ela sempre será preciosa para nós seres vivos. Então não custa também entender a vida um pouco melhor também, a vida que nos rodeia. E enfim, a aranha ela tá pronta. Ela ficou meio simples, sinceramente, mas eu até que gostei do resultado. E antes de mais nada, eu tenho que avisar que, obviamente, essa aranha é fictícia, ou seja, ela não existe na natureza. Até porque eu criei o desenho limitado nos traços cegos da Ana, e usei o desenho como combustível para falar não apenas sobre aranhas, mas também sobre evolução, né? E é bom falar que esse vídeo aqui ele é bem simplificado e resumido, tá? E ele não vai te fazer entender a evolução 100%, tá ligado? Mas ele é uma boa já para entrar no assunto. E eu ainda pretendo fazer mais vídeos sobre o tema, para vocês ficar, ó, pecos no assunto. Mas por enquanto, por hoje é só. E para quem curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, mandar para mais pessoas compreenderem melhor esse assunto ainda tão mal compreendido, né? E ali na descrição eu vou deixar as fontes, os links e as referências que corroboram com as coisas que eu disse. Enfim, obrigado ao biólogo envolvido e até a próxima, pessoal.